Olá, amigos, tudo bem? Mari hoje vai dar um recadinho muito importante para você que tem cães ansiosos. Sim, cãezinhos também têm ansiedade e também tem cãezinhos que têm uma personalidade, gente, mais agitada, mais teimosa, mais bagunceira. Algumas coisas dessas são saudáveis e naturais, elas vão acontecer. Mas e quando isso começa a fugir um pouco do controle? Tem como resolver? Tem, gente, temos uma ajuda sim. Eu conheci este remédio, gente, durante um tratamento que eu fiz com o Príncipe, que é um dos meus cães, porque ele já é de personalidade ansiosa, gente. Ele naturalmente é um cachorro ansioso. Quando os filhotes da Amora nasceu, né, que eles eram pequenininhos, eu vi qual que era o mais brincalhão, qual que era o mais quietinho, mais bonzinho, mais agitado, mais nervosinho. Então, assim, eu já tinha uma noção, né, do que eu tava lidando. E eu vi que o Príncipe era realmente aquele que nunca para. Todo mundo deita, vai cochilar, a gente vai descansar e o Príncipe corre, o Príncipe brinca, o Príncipe deita, ele levanta, ele senta, ele vai. Não, gente, é complicado. E quando ele ficou adulto, gente, eu comecei a ter problema com ele com fogos. Fogos e barulhos em geral. Estouros, barulhos de trovão. Então, quando isso acontece aqui em casa, ele fica com um comportamento extremamente nervoso e obsessivo. Dá uma pena, gente. A gente já viu relatos aí de cães que morrem, sabe? Cães que se machucam gravemente em épocas de fogos ou quando tem barulhos, porque eles realmente têm um medo, assim, exacerbado disso. E o Príncipe é um cachorro desta forma. Então, o que acontece? Eu tive um problema com ele lá na cidade de Paracatu, que foi a cidade que eu estava morando na época. E aí, o veterinário me indicou esta medicação aqui, ó. Chama Deratopic Dog. O que é essa medicação, gente? É um tranquilizante, né? É um sonífero para cachorro, é um antidepressivo, nada disso. Eu também tive todas essas dúvidas quando me foi receitado o Deratopic. O Deratopic, gente, nada mais é que um remédio à base de um componente chamado triptofano. O que é esse triptofano, Mário? O triptofano, gente, ele é um componente que é como se fosse uma serotonina em nós humanos, né? É um sintoma assim, um sintoma não, gente, desculpa. É um componente que dá aquela sensação, né, no cérebro de bem-estar, de tranquilidade, de paz. E aí esse remédio, ele é a base desse componente que chama triptofano, que vai pro cérebro dos cãezinhos, né, e dá essa sensação de bem-estar. Então ele não é um remédio para dormir. Você não pode ficar tranquilo, a gente tive todas essas dúvidas na época. Eu tinha medo de eu dar e ele ficar só apagado, deitado, como se ele estivesse doente, como se ele estivesse triste, e não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eles não dormem por causa disso aqui, não. Então, assim, é um remédio que vai dar uma sensação, né, no cérebro deles de alegria, de paz, de tá tudo bem, de tá tudo ok. Não precisa, né, ter essa ansiedade excessiva. Então, é essa a função desse remédio. Então, eles não vão dormir, podem ficar tranquilos, porque esse era meu medo, né, de dar ele ficar sedado, tipo, dormindo, parecendo que estivesse doente, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, o bom desse remédio é que ele é um tratamento a longo prazo. Ou seja, se você vai fazer uma viagem, se você vai para um lugar muito barulhento, se vai ter uma festa na sua casa, se você sabe que está tendo fogos, né, naquele dia e tudo, você pode ir lá verificar de acordo, né, com a bulinha qual que é a quantidade de remédio, né, de comprimidos que o seu cãozinho vai tomar de acordo com o peso dele. E aí você vai dar para ele, tá explicando tudo direitinho aqui a cada 12 horas e tudo. Se é um dia assim esporádico, você pode ir lá olhar a quantidade, né, de comprimidos de acordo com o peso dele, dar a medicação e dar esse alívio para ele, gente, essa sensação de bem-estar, tá? Não vai dar sono. Se você tem um cão como o meu Príncipe, gente, que é ansioso, é agitado, sabe, todo bagunceiro e tudo, então você pode usar isso como um tratamento a longo prazo. Olha que interessante. Não faz mal para a saúde dele, ele não vai ficar dopado, ele não vai ficar viciado, isso não é um tarja preta, tá, gente? Igual, assim, o ser humano toma quando tá com depressão, tem nada a ver com isso. Então, o veterinário me explicou na época que eu podia dar ele, né, essa medicação de 12 em 12 horas,
por tempo indeterminado, porque era simplesmente um componente de triptofano que ia causar sensação de alívio e bem-estar. Não é um remédio que causa vício nele, né, como um antidepressivo, ou que causaria nele sono, ou teria efeitos colaterais prejudiciais para a saúde dele, nada a ver com isso. E eu fiquei super feliz, gente, e realmente funcionou. Então, eu dei o Deratopic pro Príncipe depois desse episódio, né, foi até no Dia das Crianças que isso aconteceu, o primeiro episódio, que eles começaram fogos 3 da manhã e foram até as 18 horas da tarde. Então ele ficou muito, muito nervoso. E aí, gente, eu comecei a dar essa medicação pra ele e dei mais ou menos por 3 meses, de 12 em 12 horas. E agora eu cortei, porque realmente ele tá normal, entendeu? Ele voltou a ser um cãozinho alegre, brincalhão, divertido, sem aquela ansiedade, aquela respiração ofegante, como se o tempo todo ele tivesse que estar de alerta ou com medo de alguma coisa, que foi o que ocasionou pra ele os fogos nessa época. E aí, gente, foi muito interessante. Eu ainda tenho comprimidos aqui na caixinha, porque realmente fiz o tratamento, igual eu falei com vocês, por 3 meses, mas não foi necessário, né? Mais do que isso, porque eu já vi que ele estava estabilizado. Hoje, às vezes, a gente solta um fogo ou outro aqui no meu bairro, ou então às vezes chove, dá trovões e tudo, e ele consegue, mesmo sem a medicação, manter calma, agora tranquila, como se a gente tivesse, né, suavizado aquela ansiedade, aquela sensação, aquela coisa, sabe, que os fogos naquele dia causou no emocional dele. Então agora eu não vejo mais necessidade de dar, ele tá super bem, o remedinho tá aqui. Se um dia eu realmente precisar, um dia eu quiser dar uma festa aqui em casa, que ligar um som alto, trazer mais pessoas, e eu não quiser causar nele essa ansiedade, ou se eu quiser depois, botar ele no carro, levar ele para passear para algum lugar que eu vejo que vai causar alguma ansiedade, ou qualquer coisa, gente. Para qualquer um dos meus 7 cães que eu achar que vai causar neles um momento de ansiedade, eu já tenho esse comprimido aqui em casa, que não vai fazer mal para a saúde dele, não vai causar dependência, igual eu falei, podem ficar despreocupados. E é um ótimo remédio. Qualquer dúvida, consulte o seu médico veterinário, faça todas as perguntas, tirem todas as suas dúvidas. É só mesmo uma indicação para quem tem cães ansiosos, cães que são muito nervosos, que tem aquela respiração ofegante, muita agitação, e você quiser dar a ele essa sensação de paz, de alívio, de bem-estar. Então, se você quiser promover esse momento para o seu cãozinho, pergunte ao médico veterinário e dá essa medicação, que ele vai realmente sentir, gente, uma sensação realmente de paz e tranquilidade, que foi o que o Príncipe está sentindo agora. E agora realmente ele consegue lidar muito melhor com os fogos ou com os barulhos, os estouros, e eu tô muito feliz com o resultado e eu achei que eu deveria dividir isso com vocês, tá bom? Beijo, gente. Mari sempre vai voltar com diquinhas pra vocês, tá bom? Até breve.